Bom, se nós conversamos que chegar até a função de técnico não é uma missão muito fácil, se manter dentro da função é ainda mais difícil, né? E é mais difícil justamente por isso. Nós trabalhamos numa época em que é necessário nós termos o conhecimento sobre a gestão do projeto que a gente administra. Todos nós entendemos que hoje o futebol, o esporte, o futsal em geral, ele tem uma rede de interesses por trás disso. Então essa rede de interesses é formada por diretoria, torcedores e pela imprensa. Tudo que essas pessoas pensam, fazem ou até determinam, elas têm impacto direto sobre a equipe. E a nossa função como técnico não é só aquela função técnica de dentro de quadra, de auxiliar o atleta, de desenvolver mecanismos, treinamento, metodologia de trabalho, para que ele se desenvolva dentro disso. A nossa função também é de gestão, conhecer um pouco mais sobre tudo isso e administrar de uma forma muito tranquila essa relação humana entre a equipe e essa rede de interesses. A diretoria normalmente tem como principal papel direcionar os objetivos e as metas de uma equipe. Porém, a nossa função também é saber em que mercado nós concorremos e colocar, fundamentar e em determinadas situações nos reunir com a diretoria para poder dizer quais são os desafios dessas implicações e quais são as metas que nós devemos cumprir primeiro para que a gente possa alcançar os objetivos. Relacionado ao torcedor, a gente sabe que o torcedor normalmente é passional e ele, é claro, cobra, e a cobrança sempre é em cima de um bom resultado. Dificilmente o torcedor consegue entender quando os resultados negativos acontecem e nós precisamos transmitir tranquilidade para eles. Nós só conseguimos transmitir essa tranquilidade se nós tivermos certeza do que estamos fazendo. Já a imprensa é um grande meio de divulgação do nosso trabalho, porém nós também temos uma grande oportunidade de dizer como as coisas são feitas no dia a dia. As pessoas normalmente, membros da imprensa, julgam o teu trabalho pelo resultado que vem dentro de quadro, mas nem sempre isso é o suficiente. É importante que nós nos coloquemos à frente desse projeto e consiga transmitir para a imprensa tudo aquilo que acontece no dia a dia. Então esse papel de gestor, ele é muito mais importante do que nós imaginamos. Já vi muitos trabalhos sendo muito bem executados dentro de quadra, mas a relação entre essas pessoas, entre esse grande grupo, não ser muito boa e automaticamente os resultados não acompanharem também. Nós estamos numa profissão que os resultados são determinantes para julgar se as coisas são boas, são bem feitas ou não. E nós temos uma grande responsabilidade de administrar bem os resultados. Quando eles não acontecem, em especial, é importante que a gente consiga transmitir às pessoas que estão ao nosso redor as mensagens mais claras, serenas e também verdadeiras, obviamente, porque as pessoas conseguem entender que quando se trabalha com seriedade e com compromisso, as coisas tendem a dar certo. Como nós precisamos de tempo para que as coisas se desenvolvam, é importante que essas pessoas estejam atreladas. Não vejo na minha cabeça a possibilidade de você ter bons resultados se essas pessoas não estiverem ao seu redor. Se essa energia que tem por trás de tudo isso não esteja canalizada para dentro da equipe. Se isso não acontecer, fatalmente o teu trabalho vai se tornar muito árduo. E a carreira de técnico, muitas vezes difícil, acaba sendo curta. Você acaba não aproveitando as oportunidades que você tem dentro de uma grande equipe por não entender tudo o que acontece fora dela. Então a gente tem que ter sim um papel de gestor. Eu não digo saber de tudo, mas ter conhecimento de muitas coisas que acontecem. E acima de tudo ter uma rede de diálogo com todas essas pessoas para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Bom, eu acho que nós como treinadores, nós devemos entender que a busca pelo resultado positivo é inerente da nossa profissão. Nós temos que saber responder uma pergunta que já está totalmente clara, né? Como é que nós nos vemos dentro desse processo? A busca pela vitória, muitas vezes, acaba transformando o profissional numa máquina de fazer pontos ou de fazer números. E você perde um pouco da sensibilidade das coisas que acontecem. É claro que todos nós, como profissional da área técnica, buscamos o melhor resultado, o melhor rendimento da sua equipe. Mas essa busca excessiva tira um pouco da tua sensibilidade do trabalho diário. Então, por mais que nós busquemos as vitórias, nós temos que entender também que elas, sim, em alguns momentos não acontecem da maneira que nós gostaríamos. Administrar os resultados é o grande segredo. E administrar os resultados passa por você saber separar as coisas.
Muitas vezes você joga bem e perde, muitas vezes você joga mal e ganha. É preciso saber avaliar não só o pré-jogo, mas o pós-jogo. As pessoas que normalmente confundem os bons resultados com bom desempenho, acabam lá na frente tendo um tropeço. Então nem sempre o bom resultado está atrelado a um bom desempenho, assim como também um resultado ruim também não está atrelado às vezes a um desempenho ruim. Às vezes a sua equipe está numa crescente, numa evolução e você não consegue vencer. Então essa busca obsessiva pela vitória faz com que você às vezes se afaste de algumas coisas. É importante que você tenha consciência de que você está realizando o seu trabalho, que a tua equipe está inserida naquele contexto e que ela está comprometida com o teu trabalho também e que as coisas vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Nós não temos tempo. Dentro do esporte, nós não temos tempo para fazer com que as coisas aconteçam a longo prazo. Então é necessário, muitas vezes, avaliar em que parte do teu trabalho, em que parte do processo você se encontra e se você tem necessidade de acelerar algumas coisas, sem que essa aceleração passe por cima de algumas outras situações que são fundamentais para a fundamentação do teu trabalho todo. Então essa administração de resultados, ela muitas vezes acaba impactando um pouco o emocional, não só dos atletas, mas também de quem dirige uma equipe. Você precisa ter passos claros e seguros de que a tua vitória, de que as tuas conquistas vêm através da evolução do teu trabalho técnico. Confiando nisso, fatalmente as coisas podem acontecer de uma maneira mais suave. E como eu falei anteriormente, nós precisamos saber fundamentar o que a gente está fazendo. Essa é a parte principal. Bom, todos nós sabemos que treinador é um gerenciador de crises e conflitos. Normalmente você passa por momentos difíceis dentro de uma temporada, ou às vezes até mesmo durante alguns anos, em função de buscar o resultado e ele não acontecer da maneira que você quer. Eu sempre tive uma ideia muito fixa de que o resultado é que te mantém no cargo. Eu sempre busquei isso e eu acho que a gente tem que buscar. Mas eu sempre tive muito mais preocupado com o desenvolvimento do trabalho, com a evolução do trabalho, do que propriamente só com o resultado. Eu acho que o resultado é uma consequência do que você faz bem. Quando você tem a segurança de que você está fazendo bem, as coisas vão acontecendo. E esse gerenciamento de crise e de conflito passa por você vender a ideia, às vezes, para o teu atleta, para o teu grupo, de que você está no caminho certo. Se o grupo acredita que está no caminho certo, com toda certeza ele vai buscar, além de um melhor rendimento, também uma melhor performance dentro de uma competição. Então a gente tem que, dentro de um gerenciamento de crise e de conflito, trazer o atleta para o teu lado. Ele precisa acreditar que mesmo você sendo duro com as cobranças, você é justo. E que você está preservando, na verdade, não só a sua imagem, mas a imagem da equipe como um todo. Essa segurança, essa confiança que o grupo tem no teu trabalho, na tua relação também de proteção, faz com que você consiga passar essa turbulência. E aqueles problemas que estão de fora, como às vezes a pressão da diretoria, de torcedor ou de imprensa, enfim, devem ser blindados nesse momento. Você deve assumir as responsabilidades. Não tem como nós transferir apenas as responsabilidades para os atletas. Nós somos também responsáveis pelos resultados que acontecem. Quando nós acreditamos que essa divisão ou essa responsabilidade dividida, ela se torna muito mais leve para todo mundo, obviamente você consegue passar essa turbulência com mais paz e restaurar um momento de crescimento. Então, uma equipe é feita de vários atletas, com várias cabeças, com vários tipos de cultura. Você precisa direcionar o foco para um só objetivo, voltar a vencer ou continuar vencendo. É uma missão difícil, uma missão que exige de você um grande esforço, mas é a atribuição da nossa função. Nós precisamos entender que a estratégia tem que ser de dentro para fora. Você tem que se preocupar com os problemas de dentro, resolver os teus problemas para poder competir lá fora. Não adianta você trazer os problemas de fora para dentro do teu grupo. Então, feito essa administração, eu tenho certeza que a gente consegue voltar a crescer novamente. E a gente consegue também visualizar essa confiança recíproca entre atleta e treinador de uma maneira muito mais suave. E as coisas também acontecendo de uma maneira gradativa. Bom, os resultados bons, eles também às vezes te tiram um pouco do foco da competição. Quando você tem bons resultados, você também precisa ter os pés no chão, como se fala na gíria no esporte, né? Manter os pés no chão significa você manter o foco
e o comprometimento com as metas estabelecidas. Claro que você tem, às vezes, durante uma temporada, um objetivo muito grande, que é ser campeão de uma competição, de um torneio que está dentro da tua grade de disputa. Porém, as metas que você vai cumprir para chegar até lá, tem que constantemente ser avaliada. Se você está próximo, se você conseguiu concluir a tua meta ou se você está muito longe dela. Então, como eu falei nesse tópico, não adianta nada você se deslumbrar com as vitórias e assim também se fragilizar com as derrotas. Você precisa saber em que etapa do processo você está. Se está próximo de cumprir a meta ou se está muito distante. Se você tem que acelerar o processo ou se você pode administrar com mais tranquilidade todo esse processo. Então, a nossa função é avaliar sempre, não só o pré-jogo, mas o pós-jogo. Depois de uma partida, se houve uma derrota, você tem que saber pontuar o motivo pelo qual ela aconteceu, assim como se há uma vitória, você também tem que saber pontuar o porquê que ela aconteceu. Eu digo sempre que, para existir uma vitória ou uma derrota, uma sucessão de fatores tem que acontecer. Para uma vitória, uma sucessão de acertos, e para uma derrota, uma sucessão de erros. Então não há só um motivo que te leva a perder, nenhum motivo que te leva a vencer. Existem vários motivos. Identificá-los é muito importante. Então, guardem sempre com vocês. As avaliações são muito importantes, pré-jogo e pós-jogo também.